Bom, então, continuando aqui nossa aula de física, já tivemos um primeiro momento antes do recreio, esqueci de gravar, nós já falamos de corrente elétrica. Mas então, a partir de agora, eu vou estar gravando a aula para quem não puder assistir, pelo menos pegar esse outro pedaço, né? Esse outro trecho que vai ser bem proveitoso, eu espero. Nós estamos aqui na aula 2 já da apostila, falando sobre resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm, na hora de fazer exercício, ela é cobrada como uma fórmula, que é a relação entre tensão e corrente elétrica, define a resistência do aparelho elétrico, ou do resistivo, que a gente fala, ou do condutor. É tudo equivalente, falar resistivo, condutor, aparelho elétrico, é tudo a mesma coisa. Então, a fórmula é a seguinte: R, que é a resistência, eu vou colocar entre parênteses a unidade de medida, tá? Esse ômega aqui significa ohm. Vai ser igual a tensão. Alguns livros adotam para o símbolo da tensão o V também da voltagem, da unidade de medida, mas eu vou colocar o U para diferenciar. E a corrente, que é o I minúsculo, que é dada em ampere. Então, resumindo, é isso aqui, ó. R é igual a U sobre I. Ou em outros livros, R igual a V sobre... então essa fórmulazinha que a gente vai usar. Tem as variações, né? Se eu passar o I para o outro lado, fica I vezes R é igual a U. Ou, como é normalmente visto, U igual a R vezes I. Tá? Essa fórmula aqui não é outra fórmula. É a mesma, só que eu só fiz uma manipulação algébrica. Né? Como a gente vai calcular, por exemplo, x, né? 2x igual a 5. Como é que você calcula o x? Você passa o 2 para o outro lado e divide 5. Né? Fazer. E para isso você faz uma manipulação algébrica. Então, quando eu escrevo U igual a RI, ou também poderia estar escrevendo, trocando a posição do R com I igual a U sobre R, eu estou fazendo só uma manipulaçãozinha, não é outra fórmula, são fórmulas derivadas da primeira. Tá? Eu também posso falar que a corrente é a tensão dividido pela resistência. Falado isso, vamos para o exercício. Então, lá nós temos... como é que não voltou muito? Deixa eu só apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a forma mais resumida. R igual a U sobre I. Resistência, vou colocar aqui, ó. Resistência, que é a oposição à passagem de corrente, medida em ohms. U é a tensão, ou DDP, né? Que é a diferença de potencial. É medida em volts. E I é a corrente elétrica. Ou só corrente, né? Já que estamos falando de eletricidade. Que é dada em ampere. Tá? Essas três coisas têm suas fórmulas de definição, tá? A fórmula de definição da resistência, nós vamos ver na aula 3, que é a segunda lei de Ohm. A fórmula de definição de tensão, eu não falei qual é, mas ela existe. Vou colocar aqui, para você anotarem aí, ó. A tensão é a variação de energia. Aí, no caso, tem que usar o U também, né? Mas aí fica legal, não. Calma aí, vou usar trabalho. Já sei, vou fazer assim. Esse tal, esse pedreiro, chama-se tal. Tal de trabalho. Trabalho na física tem a mesma unidade de medida que energia.
elas são grandezas relativamente equivalentes. Então, quando eu calculo o trabalho, estou calculando energia, tá bom? Então, vou colocar trabalho para a definição ficar mais clara. Então, a tensão em forma por definição é o trabalho por carga. É o trabalho que a rede fornece por carga transportada entre dois lugares, que é a diferença de potencial que a gente fala, né? E a fórmula de corrente vocês já conhecem. É a carga por tempo. Tá? Então, a resistência também tem sua fórmula, que a gente vai ver na próxima aula. É a resistividade, que depende do material, vezes o comprimento. Esse L pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo. Acho que está maiúsculo na apostila, por isso eu vou colocar maiúsculo. Dividido pela área da seção transversal. É uma fórmula já extremamente geométrica. Só depende do material e da geometria do condutor. Tá? Então, essas coisas, pode anotar, deixa anotadinho aí, mas a gente só vai usar mesmo para exercício essa última aqui na próxima aula. A primeira já usamos no exercício 1, e essa aqui não é cobrada nessa apostila, mas é bom você saber a definição. Aproveitei para falar um monte, né? Mas na prática, para fazer isso aqui, é só usar a fórmula. Então, a resistência, que eu não conheço, ó, simbolizando, ó, ele deu a corrente, que é o 10 amperes, tá? Porque está escrito aqui, tá? É interpretação, tá? Ó. E ele deu também a tensão, que é 127 volts. Tá? Aí, no caso, não falou explicitamente, a tensão é mais... Quando você vê a unidade de medida aqui, ó, dá a dica que é a tensão, que em volts é a tensão. E ele pede a resistência. Não tem a resistência. Calcule a resistência. Ó. Escreveu a fórmula e resolve. Eu não tenho R, eu vou repetir ele. Repete o igual, e aí eu vou trocar o U pelo 127. Boto o tracinho da fórmula e eu vou trocar o I por 10. É só dividir por 10. Para dividir por 10, você pode armar a conta e resolver, ou você pode andar com a vírgula. A vírgula estaria aqui, né? Anda uma casa para a esquerda. Dá 12,7. Aí é o ômega de ohm, nesse caso. É só isso. Então, a conta matemática, ela não é difícil. Né? Você faz, você já sabe dividir. O negócio é interpretar a questão. Se você não quiser andar com a vírgula, você vai ter que armar a conta. Aí tem que baixar o 12. Aí dá 1. Aí 1 vezes 10 dá 10, para chegar a 12, 2. Aí o resto, baixa o 7. Aí dá 2. 2 vezes 10, 20. Para chegar a 27, falta 7. Seria o resto, mas eu quero continuar dividindo, então eu tenho que aumentar o resto, botar uma vírgula aqui. Dá 7. E fecha a conta. Ou seja, era só andar com a vírgula para a esquerda. Bom? E, em último caso, você apela para a calculadora. Hoje em dia, não é tão importante você saber dividir no papel, por causa das tecnologias que estão muito presentes. Né? Ninguém mais... Você tem que fazer um cálculo desse, está com o telefone na mão, você vai logo para a calculadora. Então, assim, né, a ênfase aqui não é a conta, é saber a relação entre as grandezas na eletricidade, que elas significam a relação entre elas, que são as fórmulas que você acaba decorando com o tempo. E a ideia não é que você também fique decorando para fazer exercício, é que você entenda a relação entre elas. Por exemplo, essa relação entre... A fórmula matemática é essa, mas ela expressa a relação entre corrente e resistência, de modo que são inversamente proporcionais. Como a corrente divide o valor da resistência,
Então, quando eu aumento uma, eu diminuo a outra e vice-versa. Essa compreensão que é importante vocês terem. Maior resistência, menor corrente. Isso vai ser importante na hora de falar de chuveiro, por exemplo. Por que o chuveiro ele esquenta? Eu até coloquei 2 videoaulas que falam sobre isso lá na plataforma. Depois vocês puderem ver, fala por que o fio da resistência do chuveiro na posição verão é maior do que na posição inverno. Porque nós vamos ver na terceira lei de Ohm, na aula 3, na segunda lei de Ohm, que quanto maior for o comprimento do fio, maior é a resistência. E aí, quanto maior a resistência, menor a corrente. E o fenômeno de esquentar a água no chuveiro, ele vem do efeito Joule. Que é o que é o efeito Joule? O efeito Joule é que todo fio vai esquentar com a passagem de corrente elétrica. E aí, quanto mais corrente, mais quente fica. Aí, se você tem muita resistência, tem menos corrente, então não fica tão quente, fica na posição verão. Você quer a água esquente um pouquinho só, mas não quer que a água esteja muito quente. Aí, na posição inverno, você já coloca resistência menor, olhando o fio vai ser menor, né? O comprimento do fio vai ser menor, aí você diminui a resistência. Diminuindo a resistência, você aumenta a corrente. E aí a corrente elétrica maior esquenta mais. Por que esquenta? Porque ali naquele fio tem a passagem de elétrons, como vimos na aula 1. E esses elétrons passando pelo fio, eles não passam liberados. Eles passam colidindo uns com os outros e com os átomos, com os núcleos. Então, quando você pega um prego e um martelo, e você fica batendo naquele prego com o martelo, se você colocar o dedo no prego, você vai ver que está quente, porque colisões esquentam. A energia que é cinética, ao colidir, vira energia térmica. E é isso que esquenta o fio. Muitos elétrons colidindo, né? E quanto maior a corrente, mais elétrons, e quanto mais elétrons, mais quente. Acertaram essa aí, gente? Como é que foi aí? Sim. Vamos então agora mudar a tela. Vamos para a aula 3. Aula 3 vai aparecer a fórmula que eu acabei de escrever para vocês. A definição de resistência, que é a segunda lei de Ohm. Esse P diferente aí é o Rho. Também é uma letra grega. Assim como o ômega. Só que é uma letra grega, aqui está minúsculo, né? O ômega ela estava maiúsculo. E o que significa isso? Significa o seguinte, ó, tá no desenho aqui, ó. Só que o desenho é de um fio só, né? Seria bom 2 para comparar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa apresentação aqui, eu vou pegar uma apresentação de internet, de site, que eu quero aproveitar um desenho. Não está aqui na apostila. Eu vou apresentar para vocês. Aqui também não botou comparativo. Vou achar aqui. Aqui uma figura, essa aqui. Vou aproveitar essa figura aqui. Olha só, galera. Tem aqui 2 fios do mesmo material, tá? Vamos admitir que eles são de cobre, tá? Que é o material do fio comum. A fórmula, deixa eu ver se eu acho a fórmula aqui para vocês terem de novo ela aqui. É essa aqui, ó. Essa fórmula aqui tá aí. Isso aqui tá misturada, né? Tá meio ruim de vocês entenderem. Mas essa fórmula aqui, ó, pode ser tanto essa aqui quanto essa da esquerda. Se salvar aparecendo na frente aqui, tá atrapalhando, mas... Ixi. Aqui, vamos pegar essa aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Tá
está com índice 2 porque eu estou comparando dois fios. O R1 é do fio 1, o R2 é do fio 2. Então, eu tenho aqui a fórmula para R1, A1, que é a área 1. Comprimentos são iguais. Por isso que o L não tem índice. Ó, os comprimentos são iguais. Estou pegando dois fios do mesmo material. Aí, o ρ, que é esse símbolo, esse Pzinho aqui, que chama-se resistividade do fio, eles são iguais também. Se salvar, está atrapalhando. Poxa. Esse ρ está igual aqui dos dois lados, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui essa foto aqui, vou tirar uma foto disso aqui e vou levar lá para o nosso quadro. Que aí eu evito esse cachorro. Rapaz, uma coceirinha na ponta do nariz. Se eu tivesse de máscara, poxa, ia estar doido. Olha só. Essa foto que eu quero usar. Esse salvado, vou tirar esse salvado aqui também. Quero ver aqui. Pronto, é isso que eu queria. Aí, olha só, galera. A fórmula é essa aqui, ó. É segunda lei de Ohm. A primeira lei é aquela fórmula. R, primeira lei, vou colocar aqui, ó. Aqui é a segunda. Primeira lei de Ohm também é aquela fórmula. Só para não esquecer. Aí a segunda lei também é em relação à resistência, só que é uma forma de definição, igual eu adiantei para vocês. Aí agora tem esse ρ, que é esse P estranho, vezes o comprimento do fio, que nesse caso aqui eles são iguais, ó, é quanto mede daqui até aqui. Então, para os dois fios é L. Nesse meu desenho aqui. E o A maiúsculo é a área. Só que comparando aqui, eu tenho dois tipos de área. Tem a área 1, que é menor, é um fio mais fino, e a área 2. É aquela seção transversal que eu falei na hora de definir corrente elétrica, por onde passa a carga. Tá? Por isso que lá no site, estava R1, que é a resistência do fio 1, vai ser ρ igual para os dois, porque tem o mesmo material, vezes L igual para os dois, tem o mesmo comprimento, só o que muda é a área. Seria a área 1. Nesse caso aqui, a área 1 não dá o valor. Dá o valor da resistência 1, que é o cálculo disso que eu vou fazer. E tem também a resistência 2, que é para o fio 2, que aí vai manter o ρ, vai manter o L, porque também é igual, só vai mudar a área do fio. Aí eu vou chamar de área 2. Então, na física, às vezes você vai ver índice, que nem isso aí, um subscrito, né, embaixo. E o 2. Para quê? Para não modificar completamente a letra que simboliza aquela grandeza, porque dificultar ainda mais a compreensão do que está sendo estudado. Então, para a área, eu mantenho um A maiúsculo, só que como eu quero diferenciar áreas diferentes, valores diferentes, índices diferentes, tá bom? Então, a fórmula é essa. Resistência vai depender diretamente do comprimento, por isso que ele fica em cima. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. No cálculo, onde eu estou multiplicando um número, quanto maior for ele, maior vai ser o produto, que aí vai dar resistência. Vai depender do material que o fio é feito. Então, depois, naquele site lá, tinha uma tabela, não sei se vocês viram na hora que eu corri para baixo, tinha uma tabela que falava do material e da resistividade, do ρ, desse pezinho aqui. Quanto maior for o valor de ρ, maior também vai ser a resistividade do material. Então, quanto menor, mais condutivo, mais elétrons passam sem dificuldade. Maior é a corrente. Não vamos esquecer. E quem está embaixo é o A, é a área. Então, o que significa? A área está dividindo. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Faz sentido. Por quê? Porque é como se fosse uma porta para os elétrons passarem, né? Essa áreazinha.
essa seção é por onde os elétrons passam. Quanto maior, mais vão passar sem resistividade, né? Sem problemas. É como se fosse uma porta, né? Um monte de gente passando, quanto maior for a porta, menor a resistência para passar por ali. Então, o A é dividido. Quanto maior for o A, menor a resistência. É isso. Aí você vê lá, o comprimento grande é mais tempo passando, então maior a resistência. A área grande é maior a porta por onde você passa, menor a resistência. E na forma é simbolizado dividindo, então todo multiplica. E aí você consegue, além de mensurar com números, consegue qualificar, né, essas coisas que é importante. Que nem quando você olha para o céu, está com nuvem, sabe que vai chover. Você olha para o fio, vê que ele tem uma espessura maior que o outro, a corrente vai ser menor, vai esquentar menos. Então, por exemplo, quando você tem um aparelho que é resistivo, que é aquele aparelho para esquentar, que é chuveiro, ferro de passar, aparelhos que usam muita corrente, o fio tem que ser grosso. Senão o fio não aguenta, ele arrebenta. Né? Esquenta muito, qualquer coisa que você esquenta muito, aquilo cede. E aqui, só para ilustrar essa cena aqui, ó, ele deu a resistência 1, ele pede a resistência 2. Tem como descobrir? Tem, se eu souber pelo menos o material que ele é feito, para saber o ρ, e souber o valor da área. A área, gente, é bom lembrar aqui que num fio cilíndrico como esse, uma seção é uma circunferência. E a área da circunferência é πr ao quadrado. Aí lembrar lá da aula de geometria, tá? Ó, circunferência. Calma aí. Vou pegar a ferramenta que tem aqui, né? Vou ficar fazendo isso na mão livre. Circunferência na mão livre ninguém merece. Então, ó, circunferência, mais ou menos, né? Tá meio oval isso aí. Ela tem um raio. O raio é a medida que tem do centro até a extremidade. Supondo que eu peguei o centro certinho ali. É o R, né? É o raio. Se eu atravessar aqui, se eu dobrar o raio, eu tenho um diâmetro. Só que a área, que é essa região toda aqui, ó, é a área, ela tem uma fórmula. É o π, que é um número irracional, que vale aproximadamente 3,14, vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, às vezes, vai ser necessário calcular esse A. Um fio, quando você vai comprar um fio, lá no armazém dos fios, aí eles pegam a bitola do fio. Bitola, eu não sei se é o raio ou o diâmetro, se eu não me engano é o diâmetro. Se ele vai ter um milímetro, 2 milímetros. Aí, como é uma circunferência, quando você quer saber o tamanho de circunferência, você mede ou o raio ou o diâmetro, que é quanto mede de uma corda que passa pelo centro. Aí, 1 milímetro, né? Pega uma régua, não tem uma régua aqui na minha visão, aqui agora, mas a distância de um tracinho para o outro, daquele menorzinho, tem 1 centímetro, né? E tem 1 milímetro. Aí ali você tem os fios, né? Fio é muito fininho, tem fio fininho. Fio para ligar luz, lâmpada, pode ser fininho. Aí já para ligar geladeira tem que ser um fio mais grosso. Aí o fio mais fino é de 1, né? Aí o mais grosso, aí a partir de 4 milímetros, se não me engano, de diâmetro, você pode ligar a geladeira. Aí esse diâmetro, se é 4 milímetros, o raio é 2. Só que essa área tem que estar em metros. Aqui não, aqui eles já dão a resistividade em milímetro por metro quadrado, ou seja, o comprimento ele pode estar em metro, mas a área ela pode estar em milímetro. A gente vai abrir uma exceção aqui, quando a gente for calcular a área, a gente pode calcular em milímetro. Senão vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 9, menos 6, quer dizer. Aí vai trabalhar com um número muito pequeno. Então, para evitar isso, a gente pega a resistividade com valores adaptados. Tá? Aí é milímetro por metro, que a gente fala. A gente vai calcular o comprimento em metro, mas a área pode calcular em milímetro mesmo. Não tem que fazer a conversão. Vai ficar um número muito estranho para você fazer conta.
Bom, como eu não tenho nenhum exercício para ilustrar isso aqui, eu vou voltar lá no site, eu vou pegar um valor de resistividade lá e eu vou pegar também valores de área supostos, tá? Então, olha só, vou só parar essa apresentação por enquanto, eu vou voltar àquela tela do site. E eu vou descer aqui para vocês verem a tabelinha, ó. Olha só a tabela da resistividade, do Rho. O cobre ele tem uma resistividade muito baixa, ó, por isso que ele é utilizado para fazer fio. Além de ser um metal que é barato, ele é abundante na natureza, não é igual ao ouro, que é raro, por isso que ele é caro. O cobre, além de ser abundante, ele tem resistividade muito baixa. Menor que do alumínio, ó, menor que do alumínio. Isso é bom, né? Isso é bom porque você pode usá-lo para fazer fios. Ele é barato e ele é bom para isso, ele é um dos melhores. Ó. Nós queremos menor resistividade, nós queremos que passe corrente, nós não queremos ficar impedindo a corrente de passar. Então, quanto menor for a resistividade, maior é a funcionalidade para esse negócio fazer. Então, vamos pegar a resistividade do cobre para fazer exercício, tá? Ó, repare aqui, ó, que é milímetro quadrado para a área e o valor do comprimento está em metro. Então, beleza, eu posso considerar metros por milímetro. Tá? Então, vou pegar aqui esse valor aqui. Rapaz, que você não é isso, essa marcha está afiada. Vou pegar aqui, vou levar lá para nosso quadro. Eu vou colar aqui. E calma aí, corri um erro ao compartilhar a tela. Vou tentar compartilhar de novo. Ih, gente, ocorreu um erro ao compartilhar a tela. Aí sumiu o meu botãozinho de compartilhamento aqui. Eu vou sair da chamada e vou entrar de novo. Tá? Não é problema. Tá gravando aí. Voltei. Nem tempo para vocês ficarem aí à vontade. Agora foi, né? Foi. Beleza. Botei aí a resistividade do cobre, que é o Rho. E aí eu vou usar agora exemplos de bitola de fio, tá? Então, vamos supor, esse fio aqui pequeno, ele vai ter um raio de 1 milímetro. E esse fio maior vai ter um raio de 2, vai ser o dobro. Só que lá na fórmula, o raio, como eu falei, é esse segmento aqui, ó, a circunferência. Eu não uso raio na fórmula, eu uso a área. Então, eu vou ter que calcular a área. A área 1 vai ser π vezes r ao quadrado. Nesse caso é 3,14. Eu vou arredondar para 3, tá? Não vou ser muito rigoroso com o número decimal, não, para facilitar a nossa vida. Porque, como eu falei, o foco aqui não é matemática. O foco aqui são as relações que encontramos na física. Então, π, eu vou arredondar para 3. 3,14 é praticamente 3, tá? O raio aqui, eu admiti que é 1 milímetro, e ele fica ao quadrado da fórmula. 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Então fica 3 vezes 1. E 3 vezes... Tá pequenininho aí, não tá? Tá dando para ver, gente? Tá. Então, a área 1... Vamos ver se não.
Oi? Não dá para ver. Não dá para ver? Não. Eu estou calculando a área do fio. Eu vou usar o valor da área logo aqui embaixo grande. Depois a gente vê isso de novo, tá? Então, a área 1 vai ser 3 milímetros quadrados. Tá bom? A área 2, admitindo que tem 2 milímetros de raio, né? 2 milímetros de raio, e aí 2 ao quadrado da fórmula da área dá 4, e aí 4 vezes 3 do π da fórmula da área dá 12, então a área 2 vai ter 12 milímetros quadrados. Dá para ver aí essas áreas 1 e 2? Então, beleza. Então, o número do cobre vocês nem viram, né? O número do cobre lá. Tá pequenininho. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Que eu vou levantar agora esse negócio. Então, olha só, gente. O Rho, vou botar o grande aqui para vocês, tá esse número aqui, ó. Na hora que eu estava mostrando no site lá a tabela, vocês nem viram, né? Ou viram? Conseguiu ver? Unidade de medida do Rho é ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Isso tudo aqui, você não precisa se preocupar, porque vem no enunciado, tá? Porque você não é obrigado a decorar a resistividade de todos os metais que existem. Então, o enunciado tem que te dar. E eu estou elaborando o exercício para a gente fazer. Então, eu peguei o cobre porque é o material que é usado nos fios. E aí, aquela tabela tá muito pequeno os valores. Agora que eu me dei conta, vocês estão com uma televisão aí. Então, talvez vocês não conseguiram ver, comparar os valores. Mas lá, o do cobre era o menor que tinha. Isso é bom. Aí, o comprimento do fio, gente, vamos fazer o comprimento de 10 metros, por exemplo. Tá? Vamos pegar aí 10 metros, só para ilustrar. Então, esse L, 10 metros. Tá? Então, eu tenho A1, A2, resistividade e comprimento. Vamos calcular a resistência dos dois fios. Eu vou apagar essa segunda tela que está atrapalhando. Pronto. Eu vou apagar esse negócio aqui também. Eu vou fazer um desenhozinho aqui para ilustrar. Tá? Então, eu tenho o fio mais fino. Eu tenho uma área aqui no meio dele, que é a área 1. Eu tenho aqui o fio mais grosso. Eu tenho a área dele aqui no meio, que é a área 2. E o comprimento dos dois é igual, é o L. O material é o mesmo, o ρ é igual. Vamos calcular, usando a fórmula da segunda lei de Ohm, a resistividade 1, que é em relação com a área 1, e a resistividade 2, que é com a área 2. Primeiro com a área 1. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos que R1 é igual ao ρ, que é 0,0173. Ele está multiplicando, tá? A gente não escreve pontinho, mas está multiplicando o comprimento, que é 10. Vamos fazer o seguinte, para esse número ficar inteiro, vamos colocar que o comprimento é 10.000. Quer trabalhar com o número inteiro.
10.000 metros. Porque, né, um fio, por exemplo, da rede elétrica, tem esse comprimento mesmo. Ele é compridão. Vamos supor, se eu fosse fazer a rede elétrica de fio de 1 milímetro de raio, quanto que ia dar de resistência lá no fio? E a área 1 é 3. Então, ó, quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Por 100, 2 casas. Por 1.000, 3 casas. Por 10.000, 4 casas. A vírgula estava aqui, ela vai lá para trás do 3. Então, essa multiplicação dá 173. Por isso que eu quis botar um fio compridão, para não trabalhar com número decimal. Porque é um exemplo. Não quero dificultar a nossa vida, certo? Agora, dividindo isso aí, ó, vou fazer aqui, ó. Baixo 17. 5 vezes 3, 15. Dá 17, 2. Aí, 7 vezes 3 dá 21. Para 23, falta 2. Aí eu quero continuar dividindo, mas eu posso fechar a conta e botar aproximadamente, tá? Senão vai ficar dando dízimo. Como eu quero só dar um exemplo. Então, é aproximadamente, a gente coloca um tio em cima do igual. 57 ohms de resistência. O fio mais fino. Agora vamos fazer agora a conta com o fio mais grosso. A mesma fórmula, agora colocando o índice 2, tanto na resistência quanto na área, que é o que vai mudar. Lembrando que a área 2 é tudo igual, só a área que muda. A área 2 é 12, ó. É 12 milímetros quadrados. Então vai ficar assim, ó. R2 é igual a 0,0173, que é a resistividade do cobre, que é a mesma, vezes 10.000, que é o comprimento do fio, que é o mesmo, dividido pela área 2, que agora, ao invés de 3, é 12. Tá? Repare que quando você dobra o raio, você não dobra a área, porque a área leva o raio ao quadrado. Então, enquanto que o raio do fio 1 é 1, dava 1 ao quadrado 1, o raio do fio 2 é 2, 2 ao quadrado 4. 4 não é o dobro de 1, é 4 vezes o primeiro, então. Né? Quando você dobra o raio, você quadriplica a área. Por isso que agora é 12 ao invés de ser só 6, que é o dobro de 3, né? É o quádruplo de 3. Atentos a esses detalhes. Multiplicando em cima, dá 173, dividindo por 12. Então, eu vou dividir. A resistividade vai cair 4 vezes. Era 57. Dividir 57 por 4, que vai, quer dizer, 173 por 4, que é a resposta que vai dar. Quer dizer, se dividir 57 por 4, é a resposta que vai dar aqui. Perdão. Ó, 17 dividido por 12 dá 1. Aí dá 12 para 17, sobra 5. Aí baixo 3. Aí você multiplicando 12 por 4, dá 48, não passa de 53. Se multiplicar por 5, dá 60, já passa. Então é por 4. 4 vezes 12, 48. Para chegar a 53, 5. E aí, como eu quero aproximado, eu vou deixar fechar a conta, vou deixar aproximadamente 14. Ou seja, 4 vezes menor que a resistência lá do fio 1, que era 57. Né? Vamos dividir aqui 57 por 4. Ó.
Dá 1, sobra 1. Dá 4, sobra 1. Tá? Tudo bem? Deixa eu encostar aqui. Então, agora vocês estão já prontos para fazer a questão número 3. Quem está aí na sala, eu vou colocar aqui no quadro. Já podem fazer. Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Titi tá ficando tarefa. Vai chegar para vocês também, se preparem. Pessoal de casa aí, tá conseguindo acompanhar? Beleza. Juliana tá aí? Marina levantou a mão, beleza. Beleza, então, hein? Tá aí na tela, ó. Eu aproveitei para falar sobre o negócio de chuveiro, né? Por que eu botei chuveiro aqui? Porque lá na plataforma eu falo sobre esse assunto. Quando é a posição verão, o comprimento é maior. Pelo que eu expliquei hoje aqui. Você aumentando o comprimento, você aumenta a resistência. Então, ele esquenta menos. Quando é inverno, o comprimento é menor, porque aí aumenta a corrente, esquenta mais. Então, como eu falei para vocês, se você pegou um exercício e não sabe por onde começar, você começa a simbolizar as coisas. Ó, a área já está simbolizado, resistividade já está simbolizada e comprimento já está simbolizado. Está tudo simbolizado. Então, é menos uma coisa para fazer. Já parte para a fórmula. Né? Identifica a pergunta. Qual é a pergunta? A resistividade. Pergunta a resistência. Calcule a resistência. Então, é o R que eu não tenho. Então, qual é a fórmula que tem R, tem A maiúsculo, tem L maiúsculo e tem o ρ? É a fórmula que acabamos de usar. Então, já escreve ela, depois substitui os valores e depois faz a conta, né? É a formulazinha da física no ensino médio. Simboliza, escreve a fórmula e resolve. Simboliza, escreve a fórmula e resolve. Só que você tem que saber o que está fazendo. Senão você coloca os números nos lugares errados. As contas são fáceis. Vocês querem que eu faça A? Vai, pode fazer. Vai. Então vamos lá. Como eu falei, ó, vou mudar aqui a cor. Você vai lá, ó, calcule o valor da resistência. Então elétrica. Então você já achou a pergunta. A pergunta é essa: quanto vale R? O que ele te dá para você calcular o R? A área do fio. Ele já deu a área, não deu nem o raio para você calcular a área, já deu a área. Deu a resistividade. Tá colado aqui, né? Tem que separar aqui, tá? Então tem a área. E na letra A ele pede quando o comprimento é 18 metros.
Então, você tem que usar a fórmula que tem R, que tem A, que tem Rho e tem L. Segunda lei de Ohm. Escreve. Você pode também colocar só dividindo L, tanto faz, tá? Porque está dividindo L, depois você multiplica por Rho, é como se você tivesse multiplicado tudo em cima e dividido por que está embaixo. Então, a matemática, P vezes Q sobre R é igual a P vezes Q, tudo junto, sobre R. Tá, mas qual que é o P dessa conta? O O Rho. P aqui, ó. É um? É literalmente um? É neutro. Entendi. Eu não coloquei número decimal. Como isso aqui é um exercício, não tem muito compromisso com a realidade, então eu coloquei um. Porque na verdade, né, a resistência de chuveiro não é feita de cobre. Ela tem uma resistividade maior. E eu fui pesquisar na tabela, é 1,1 do metal. Esqueci até o nome do metal, um nome estranho. Aí eu coloquei um logo, né? Pra ficar, até me preocupei um pouco em fazer algo de acordo com a realidade. Então aí tá batendo, é 1,1. Aí eu coloquei um para arredondar. O 1 mm alfagado, que é a área, a gente tem que calcular ou a gente coloca assim mesmo na conta? Já coloca assim mesmo, porque ele já deu a área. Tá bom. Na verdade, perdão, tá? Eu me equivoquei um pouco nesse enunciado aí. Quando eu falo espessura, é diâmetro, né? Mas como eu simbolizei por A, então admite que já seja a área já, né? Eu quis dizer espessura sendo área, só que a espessura não é a área. A espessura é o diâmetro. Você pega um fio, aqui a caneta. A espessura dela é essa aqui, ó. Isso aqui é diâmetro, que é quanto mede de uma ponta a outra, né? Passando uma corda, se eu pudesse passar aqui uma linha pelo meio dela, é o diâmetro. E aí a área não é isso aqui, é isso aqui, ó. É quanto que mede essa área aqui, ó. Mas admite que esse A é de área já, tá? Para não ter que calcular a área. Mas eu errei nesse enunciado aí, tá meio equivocado esse enunciado. Espessura é diâmetro. Só a nomenclatura que você errou. Não, eu falei espessura. Não é para falar de espessura, era para falar área. Não, né? Oi? Não é nada na conta, não, né? Só o nome. É, só o nome. Tá bom. Eu escrevi errado ali. Tá bom. Era para falar só a área vale A igual a 1 milímetro quadrado. E não espessura. Eu confundi o sobre Vou colocar uma setinha aqui, ó, para continuar como se fosse embaixo, tá? Então eu vou ter R é igual o Rho, que é 1 nesse caso. Aí você não precisa colocar a unidade de medida, tá? Coloca só 1 mesmo. O vezes que está aqui. Aí você vai colocar o comprimento. O comprimento é o L maiúsculo, que aqui é 18 metros. Dividido pela área, que está aqui, que é 1 também. Então, tanto o número que multiplica quanto o número que divide é 1, é neutro. Quanto que dá essa conta aqui? 18. 18. Aí bota o ômega de ohm. É a mesma resistência que a gente calculou no exercício 2,
só que de outro jeito, tá? Então é ohm também, a mesma resistência. Estou calculando de acordo com a geometria e com o material. Vocês podem tentar fazer a letra B antes de eu fazer. Quem está aqui no cantinho aqui é a Rosália? Rosália está aí não, né? Rosália não está aí não. Ah, tá. Mais grande. Tem que tempo, né? Tem que fazer, ainda bater, já olhar, essa forma. Tem que virar, fazer as contas rápido para ir no tempo. Eu também. Posso fazer? Ainda? Pode? Pergunta não? Ah, amiga? Tá igual, mas é igual você tá na vida. Tá na vez? Vamos explicar uma coisa. Não. É isso que ele falou. Terminamos já, pode pôr. Então vamos lá. R é igual ao Rho, que é 1. Comprimento agora é 12. E a área continua sendo 1. Molezinha, hein? É nem para suar. Tem alguma regra para quando for on e quando não for on? Não tem não. É sempre on. É sempre on. Você tem que ficar atento com essa unidade de medida aqui da resistividade, ó. Ela sempre vai dar dica de... Porque nessa fórmula aqui, você vai substituir a resistividade e duas medidas de comprimento. Só que uma é um comprimento linear, que é metro, e o outro é comprimento de área, né? Não é linear, é comprimento quadrado. Área é unidade de medida quadrada. Aí está milímetro quadrado. Como a área já vem em milímetro quadrado, beleza, você não vai ter que fazer nenhuma modificação. Só teria que fazer se aqui tivesse por metro quadrado, por exemplo, aí você teria que passar para metro quadrado. Aí tem que saber transformar milímetro quadrado em metro quadrado. Aí, regra de 3, ou então usando uma tabela de conversão, né? Se você sabe da tabela que você coloca as unidades assim, aumentando de 10 em 10, né? É quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí, como é quadrada,
Cada vez que você anda para um lado com a vírgula, você anda 2 casas decimais. Aí dá um trabalhinho, mas nesse caso aqui, veio tudo compatível. Como aqui está em milímetro quadrado e aqui está em milímetro quadrado, você não mexe nesse número 1. Como aqui está metro e aqui está metro, você não mexe nesse 18. E aqui já veio ômega já, ó. Você vai calcular, vai dar ômega, não tem jeito. Então, não se preocupa com isso. Mas o que pode mudar é isso aqui, a metragem quadrada e o comprimento. Mas normalmente ele vem assim, milímetro quadrado por metro. Aí a área tem que estar em milímetro e o comprimento tem que estar em metro. Tá bom? Tudo bem? Já são 11 horas. Eu acho que não vai dar para terminar, né? Já está bem puxado. Nós vimos 3 aulas seguidas, né? São conteúdos que são trabalhados mais profundamente. Nós só demos uma pincelada neles, mas já são bastante úteis para vocês terem compreensão e iniciar os estudos acerca desse conteúdo aí. Vou deixar as outras aulas. Elas estão na plataforma, né? Não comecei a falar ainda sobre o conteúdo das outras aulas, mas elas vão estar na plataforma. Então, vocês não entreguem ainda essa folha não, né? Como eu falei no começo, eu achava que ia dar para fazer tudo. Não entreguem essa folha não, vocês vão guardá-las aí e deixa para dar continuidade numa outra oportunidade. Eu vou só aqui colocar aquela no ar. Então, a gente parou aqui na questão 3. A questão 4 dá para fazer com o conhecimento que tivemos hoje. Você vai usar a aula 2, a fórmula da aula 2. Só que você vai usar para calcular a corrente, usando as resistências que você calculou na questão 3. Aí já a aula 4, eu não falei sobre esse assunto ainda, nem na plataforma. A aula 5, perdão, falei sim, está na plataforma, não falei hoje. Então, se vocês quiserem assistir e tentar fazer, tudo bem, mas na próxima aula que a gente tiver aqui via Meet, ou aí mesmo presencialmente aí na escola, a gente vai terminar essa folha aí. Então, eu estou por encerrado, tá? Esse momento, espero que vocês tenham aproveitado bem. E avisem lá para o Zé, né, que eu estou encerrando aqui, para vocês também serem liberados. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma questão aí? Alguma dúvida? Obrigado. Não, obrigado a vocês. Eu estou aqui fazendo meu trabalho. Foi bom. Eu gostei desse método. Eu não gosto desse retorno às aulas. Eu não sou a favor, né? Eu sei que vocês têm necessidade de estarem juntos e alguns não têm possibilidade de ter internet em casa, porque essa aula pelo Meet ela não é viabilizada pelo Aplix. E mesmo com o Aplix viabilizado, o Estado não viabilizou o telefone, então não é obrigado a ter telefone, então tem gente que não tem telefone, não tem possibilidade, tem que ir para a escola, mas quem puder ficar em casa, eu recomendo que fique, porque a aula por aqui tem qualidade, tem recurso, eu posso passar um vídeo, eu posso passar uma animação, um experimento, nada impede, né? É claro que o ideal seria ir, mas diante do quadro que vivemos, né, nós temos que nos resguardar. Então, podendo ficar aqui em casa, eu vou estar fazendo isso. Mas o dia que eu tiver que ir aí também, assim, no momento, né, que eu não gosto, não fico à vontade, eu vou estar. Mas o que eu puder, eu vou ficar aqui em casa. Gente, obrigado, tá? Foi bom. Eu gosto de estar com vocês. Estou com saudades, mas vamos manter-se vivos, que a vacina está chegando. Talvez eu me vacine essa semana, mas eu só acho certo voltar para a sala de aula com os alunos vacinados também.
Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Leandro. Valeu. Obrigado, Zé. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Desligar aqui. Fica na paz, velho. Fica na paz. É nóis. Oi? Pode ficar mais.